Hoje no nosso Fala aí Autor, nós vamos conversar sobre o meu livro Escolhas e sobre leitor beta, o que é um leitor beta. E, olá, eu sou a Dado Martins, eu sou autora de ficção cristã. E para essa primeira série, vamos dizer assim, para esse bate-papo, eu trouxe a minha irmã, que é uma das minhas leitoras betas. Ela está aqui em casa, está aqui na Alemanha, e eu vou aproveitar esse pouquinho que ela está aqui comigo, esse finalzinho, né, irmã? Que ela vai estar aqui comigo para a gente conversar um pouco sobre o livro Escolhas, que ela foi uma das primeiras a ler, e sobre o universo beta. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, fica aí com a gente. Bom, eu já falei que eu sou a Dado Martins, eu sou autora de ficção cristã. Se vocês querem saber quais são os meus livros que estão disponíveis na Amazon, e esse aqui que ela vai mostrar, que é um livro físico, que é o Escolhas, vocês correm na Amazon, que você consegue ler o e-book dele, ou entre em contato comigo pelas minhas redes sociais, que a gente manda para sua casa em qualquer lugar do mundo. Do mundo, né? Qualquer lugar do mundo. Bom, primeiro, gente, eu vou estar aqui passando para ela o microfone, que ela vai dizer quem ela é. Quem é a Cláudia? Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Cláudia, eu sou a irmã mais velha da nossa escritora Dado Martins, da Eliane. Eu sou uma mulher cristã, sou uma mãe de 3 meninas lindas, maravilhosas, o amor da minha vida. 4, hein? Porque eu não posso deixar de fora a minha sobrinha, que foi criada comigo. Sou uma pessoa sensível, sou uma pessoa atenta, sou uma pessoa observadora, sou uma pessoa crítica, sou uma pessoa sincera. E é isso. Filha da dona Arlete, do seu Jorge, que já dorme no Senhor, nosso paizinho. E, na verdade, são um dos critérios para uma leitora beta, né? Você pode explicar, mais ou menos, para o pessoal o que é uma leitora beta? Então, a leitora beta é aquela pessoa que ela lê a história antes da história virar efetivamente um livro. É a pessoa que vai ler com aquele olhar, né, crítico, sincero, e vai falar para a leitura, como eu falei com a minha irmã, poxa, é uma boa história, é uma história que merece sim virar um livro, uma história que dá para ser comercializado. Então, a leitura beta é essa pessoa, e eu me identifiquei, porque inicialmente eu não conhecia esse termo beta, né? Não para questões literárias, né? Para esse universo de leitores. Mas quando a minha irmã me explicou o que é, eu falei, bom, eu acho que eu estou dentro dessas características, eu posso ser sim uma leitora beta, como sou dos livros dela. E as pessoas às vezes falam, mas ela é sua irmã, tem a minha tia, também Neuza, né, que é uma das minhas leitoras betas. Beijo pra ela, beijo pra Ábia, beijo pra Crislane, pra Kelly também, que é uma das minhas leitoras betas. E as pessoas às vezes questionam, né, por ela ser minha irmã e a minha tia, né, serem da mesma família, se elas não vão passar meio pano. Gente, eu justamente não. Essa daqui, que a minha tia, com certeza não, elas não iriam passar pano, elas iriam justamente falar aquilo que eu gostaria de ouvir. Ou não, né? E diz pra elas, pro pessoal que vai estar nos ouvindo, quando você foi chamada para ser uma leitora beta, qual foi, o que você pensou e foi o que você imaginou? Então, como eu falei, eu não conhecia esse termo beta. E aí a minha irmã me explicou o que é uma leitura beta, e eu falei, eu acho que eu estou dentro das características para ler. E como ela falou, independente dela ser minha irmã, né, a gente não tem isso. Eu falo mesmo o que de fato é, o que eu acho que é, o que não é. Ah, ficou bom, não ficou ruim. Ah, essa palavra aqui não está... eu acho que não caberia para um livro cristão. E eu não conhecia, mas ao fazer, eu me identifiquei e achei bem interessante, bem legal. Bom, e hoje a gente vai falar também um pouquinho sobre o livro Escolhas, que é um livro físico. Então, se você mora aí no Brasil ou qualquer lugar do mundo, vamos dizer assim, só falar com a gente, que a gente manda para você ir na sua residência. Sobre esse livro, o que
você achou dele? O que te chamou a atenção inicialmente na leitura? Foi um dos primeiros livros que você leu, né? Sim, Foi o primeiro, né? se não... Não, eu li antes de escolha... Antes que não foram cristãos, que tem essa parte aí que a gente conversa. Eu tinha lido um outro. Então, o que me chamou a atenção, né, a princípio, foi, primeiro, a coragem que a minha irmã teve, né, que a autora teve, em trazer para um livro cristão assuntos tão polêmicos, tão controversos que tem no livro Escolhas, né? Tem divórcio, tem traições, tem abusos, né? E então eu achei que ela foi muito corajosa em trazer essas questões para o livro. E, por um outro lado, me trouxe a realidade de que as pessoas têm histórias, as pessoas têm os seus traumas, né? Cada um tem uma história que já foi vivida ou que está sendo vivida, e trazer esses temas tão controversos para uma literatura cristã, eu achei interessante. Porque eu gosto sempre de falar que a literatura cristã hoje está muito abrangente, né? Existem histórias que você vai ver que são histórias menos sensíveis, vamos dizer assim, e tem outras não, que eu já tentei, irmã. As pessoas falam, mas as suas histórias são muito pesadas. Eu já tentei, de verdade, fazer alguma história com menos temas assim conflitantes, mas é a forma como Deus me usa. E eu vejo, e eu tenho para mim, né, como uma autora cristã, de ficção cristã, que é um chamado. E esse chamado eu obedeço a uma pessoa, que é a pessoa de Jesus Cristo. Então é dessa forma que o Senhor me usa. Já tentei mudar por mim, mas eu quero trazer realmente, através do Senhor, assuntos que as pessoas se identifiquem. Caramba, eu sou cristã, mas isso aconteceu comigo. Aconteceu com alguém. Ou, sabe? Então, é isso que eu quis mostrar nesse livro. Sim. E a mensagem que você tirou para você, a cerne, vamos dizer assim, que você falou, caramba, essa é a mensagem central do livro. Olha, o livro trata de vários assuntos, de várias histórias. E, em suma, é que as pessoas têm histórias, têm conflitos, têm traumas, independente se elas já têm Jesus nas suas vidas ou não. O que o livro me trouxe foi pensar, puxa, eu já fui tratada nesse ponto. Essa história que eu vivi, eu já me perdoei, eu já passei por esse trauma, eu consigo conviver com isso de boa. Então, eu acho que o livro traz essa coisa de você pensar, de você até se revoltar, né? De saber que existem histórias assim. Mas é uma escolha que cada um tem que fazer. Mudar ou continuar vivendo a mesma vida e vivendo uma vida possivelmente infeliz, uma vida que Deus não quer nem que você viva. Mas é uma escolha sua, porque no mundo cristão, né, muitas vezes a gente acha que as coisas vão acontecer como num passe de mágica. E esse livro, o próprio nome já diz, é uma escolha nossa. Deus faz a sua parte? Faz, e o faz com excelência. Mas somos seres humanos, somos cabeças pensantes, né? Devemos dominar a nós mesmos, né, para poder fazer escolhas de acordo com a vontade de Deus. E já que a gente está falando de temas e, né, do tema que é escolhas, qual o maior vilão dentro da história do livro Escolhas para você? Então, para mim, o maior vilão é o Jonas. É o Jonas, o pastor Jonas, que por conta do cargo que ele tem, né? Eu vou colocar cargo porque pastor não é um cargo, somente um cargo eclesiástico, mas é uma chamada. Então, por conta dessa chamada que ele tem, eu considero, e eu não posso dar spoiler do livro, eu considero
o grande vilão. É verdade. Eu gosto sempre de falar dos vilões, né? Porque o livro tem mais de um, né? O Jonas, claro, como a minha irmã falou, é citado sempre. Todo mundo, quando lê o livro, no final tá muito revoltado. Por isso que tem o Escolhas 2, tá? Que eu vou falar mais na frente. Mas sabe uma pessoa que eu fiquei muito chateada? Eu, como autora, fiquei muito chateada de escrever, que foi a Patrícia, que foi a esposa do Jonas, que ela era conivente. Sim. Ela foi muito conivente com tudo que ele fez. Sim. E ela, como mulher, como vendo as maldades que ele fez, inclusive com a sobrinha dela. Sim. E ela, para blindar a família que ela tinha. Sim. Ela foi uma escolha dela, né? Mas a escolha dela não exima o caráter do marido dela. Então, para mim... realmente o Jonas é o maior vilão. Não tem... Ele é vilão, mas eu queria deixar assim, sabe, essa abertura aqui. Você vai ler o livro e você vai entender a minha revolta, né? Como mulher, como tia. Pô, eu tenho 3 sobrinhas. Nossa, se alguém fizesse mal com as minhas sobrinhas, eu ia virar louca. Então, assim, leia o livro para você entender o que a gente está falando, porque, de fato, é um livro que vai fazer você pensar. E até você, no final do livro, vai ter que fazer a escolha, né, irmã? Nós falamos já dos vilões e o casal, né, gente? Porque o livro também tem amor, tem romance, poxa, né? Não vai ser só... só coisa pesada, não. Tem romances e eu já posso dar um spoiler, não é só um romance não, hein? Tem 2 romances aí. E qual desses casais, qual que você se identificou e por quê? Como, né, a gente está falando, o livro é um livro de histórias, né? E o livro trata de várias histórias paralelas ao casal principal, que para mim, né, eu vou escolher eles como sendo o meu casal preferido, que é o André e a Luana. Né? A Luana é uma mulher cristã divorciando, né, que está se divorciando do marido. Rapidinho, na verdade a Luana não é cristã ainda. Ela vai verdade. É que eu já li tantos livros, mas de fato, ela é uma mulher que se torna cristã, mas é uma mulher que vem machucada de um casamento, de um mau casamento, e aí já é uma mulher divorciada, e encontra o André, conhece o André, que é um homem viúvo, que cuida da sua filha sozinho, então também tem uma outra história, e eles escolhem se darem uma oportunidade cheia de conflitos, né, até de fato ficarem juntos, né, cada um com as suas dores, cada um com as suas histórias, com a sua bagagem, mas escolhem se dar uma oportunidade e escolhem principalmente esperar o sim de Deus, que o livro também trata muito disso, né? Não é a sua escolha, ou será que vale a pena fazer aquilo que você acha que é melhor, escolher a sua vontade e não aguardar a vontade de Deus? Então, o livro trata muito disso. E o André e a Luana, para mim, são um casal que eu gosto, que eu shippo, que eu curto. E talvez você vai até, assim, identificar, né, nessa história, porque a Luana, imagina, uma mulher que foi traída, está passando por uma separação difícil, uma mulher que teve um marido abusivo, e quando ela conhece o André, ela quer jogar toda aquela esperança nele, no André. Mas o André é aquele que vai pisar no freio e vai falar, não, peraí, o que você precisa, na verdade, não sou eu, homem. Você precisa de Jesus, né? E aí vai ser lindo ver também o crescimento dela. Sim, porque a gente busca muitas vezes no outro, no companheiro, né? A mulher para o homem e o homem para a mulher, a gente só busca o companheiro que vai satisfazer as nossas vontades, as nossas carências, as nossas necessidades. E o André é aquele homem centrado que faz a Luana conhecer o homem da vida dela. Verdade. Que é Jesus. Verdade. E a gente tá falando demais, né? Estamos falando demais. Irmão, o que você falaria para o nosso leitor? Ih, começou a chover, gente. Então, se você ouvir um barulhinho de chuva, de vento, né? A gente está aqui... Já teve até cachorro. Eu falei tanto de cachorro no Brasil, né, que para eu gravar um vídeo no Brasil é uma dificuldade, porque tanto cachorro latino, que hoje, só porque eu falei, eu acho que no início vocês devem ter ouvido um cachorro passou. Os cachorros aqui não latem. Não latem. Hoje ele falou, vou
Caramba! Eu tô aqui, Gente, o cachorro tá latindo, eu acho que deve ter saído aqui na nossa gravação. Mas tá bom, né? Irmã, olha só, qual é a pergunta que eu ia falar para você? Assim, O que eu diria para os leitores? Genau, o que você diria para os leitores que vão ler o livro um dia? Eu acho que para a vida, nunca comece a ler um livro, porque ler um livro é ouvir alguém, e é ouvir a leitora, é ouvir os personagens. Então, nunca nunca leia um livro já com um preconceito estabelecido, já com um conceito seu estabelecido, né? Você, automaticamente, muitas vezes, né, quando a gente ouve pessoas, quando a gente lê algum livro, alguma história, a gente começa a criar na nossa cabeça os nossos achismos. Ah, eu não faria assim. Ah, mas também aconteceu isso com fulano porque ela não fez isso ou porque ela fez isso. Não. Né? Se libere disso. Vai desarmado, sem conceitos, sem preconceitos. Né? É óbvio que você vai tirar coisas boas e talvez você não vai... Algumas coisas talvez não te agrade. Eu acho que é como uma novela que a gente acompanha, como uma série que no final a gente... poxa, mas eu não queria que fosse assim. Eu faria... Mas... Leia, se permita ler. É um livro com muitas histórias, mas pesadas, né? Não diria pesada. Reais, mas também um livro leve, um livro romântico. Além disso, gente, além de ter toda essa camada de realidade, de romances, de conflitos muito, tem a cristocêntrico. Ele é um livro cristocêntrico porque ele aponta a Cristo. Não é uma história que vai falar de histórias de pessoas. Vão falar de pessoas que foram transformadas e outras não. Então, aí que vai ser o porquê do livro Escolhas. Porque tudo na nossa vida depende dessa palavrinha aqui. Escolhas. Será que eu estou fazendo a escolha certa? Será? E aí a gente gosta muito de, como minha irmã falou, de fazer um pré-julgamento. E não só pré-julgar o livro, mas pré-julgar a autora. Quem escreve. Aí eu não estou falando só de mim, não. Estou falando de uma forma geral dos autores, né? Sim. Porque quando a gente escreve, não que a gente concorde com aquilo, mas é o que acontece. Eu acho até interessante, agora eu lembrei, que uma vez eu participei de uma roda de conversa entre... Eu não sei se só tinha mulheres, eu não sei. Alguém questionou o fato de Davi, na Bíblia, ser chamado um homem segundo o coração de Deus. Você veja bem, se as pessoas cristãs, hein? Eram rodas de cristãos, não eram pessoas que não conheciam a Bíblia nem Jesus, não. Era uma roda de, acho que eram mulheres cristãs, e uma pessoa falou, eu não aceito, eu não entendo por que a Bíblia diz que Davi era segundo o coração de Deus. Eu escolheria outro, mas entendeu? Entendeu? E eu falei com a pessoa, mas você ainda não leu a história de Davi. Você só está lendo esse contexto do que a Bíblia diz, né? Que o próprio Deus disse que Davi era segundo o coração de Deus. E eu acho mesmo, né? Eu sou apaixonada pelo Davi. Mas... Já deu até o nome do carro de Davi. Meu carro já foi até Davizinho. O primeiro carro dela foi Davi, gente. Agora o segundo é Esther. Não, Abigail. Abigail, que é a mulher de Davi. Então, eu sou uma apaixonada por Davi. Porém, se você lê todo o contexto de vida de Davi, desde o menino, né? Você vai ver que, de fato, Davi era um homem segundo o coração de Deus, sim. Então, assim, eu só lembrei disso agora porque normalmente a gente faz isso com todo mundo. Inclusive, a pessoa teve coragem de questionar a Bíblia. Não questionar, mas tudo bem. Mas uma coisa que estava no coração dela, porque ela tinha uma admiração por outros personagens bíblicos, né? Sim. Então, por mais que você não tenha muita admiração por mim, porque eu sou a chamada da autora que escreveu pesado, mas lê os meus livros, talvez agora com essa fala, né? Sim. Da minha irmã, você vai dizer... Permita-se. Até porque a palavra do Senhor diz que quem é espiritual discerne todas as coisas. Então, uma pessoa espiritual, claro, o livro é para qualquer
pessoa. Até você que não se considera espiritual. Mas se você se considera uma pessoa espiritual, a palavra de Deus, né, a nossa regra, né, o nosso guia de fé, diz que quem é espiritual discerne tudo. Então não vai ser o livro Escolhas que vai te desviar, não. Porque você já é lavado e remido, certo de quem te chamou. Então, como assim? Leia sim. Leia e retenha o que é bom, que é o ensino bíblico. Vale para a vida. Ufa! E ó, ela falou algo muito importante, que esse livro aqui, gente, assim como todos os meus livros, não são só para pessoas cristãs, por favor, é para qualquer pessoa que goste de uma leitura. Sim, qualquer pessoa. Uma leitura que vai te trazer profundos questionamentos, vamos dizer assim. Os meus livros têm que trazer um questionamento. Você tem que, depois que você terminar de ler um livro meu, você tem que sentar e falar, caramba. Então, eu te convido a ler, começar pelas Escolhas. Depois você vai para os outros. Bom, vamos lá continuar. Irmã, você pretende continuar como uma leitora beta? Olha, eu pretendo. Tá aqui quem escreve, quiser me chamar para eu fazer uma análise do seu livro, né, como autora beta, sim. E não só por conta dos autores, mas por mim mesma. É uma maneira para que eu não me policie, mas para que eu fique... Crescimento, né? Crescimento, mas também que eu fique praticando a leitura. Me discipline. A leitura é uma maneira de te disciplinar a você ler. Gente, porque sou brasileira, estou aqui na Alemanha, mas sou brasileira, e infelizmente o Brasil, né, as pessoas, no geral, as pessoas não gostam de ler. Então, eu não quero ficar nessa estatística. Eu quero sair dessa estatística. Eu quero ser uma pessoa que leia. Então, eu ser convidada para ser uma leitora beta, isso vai me disciplinar a leitura. E também, quando você começa a ler a história do outro, né, você também se policia nessa questão de você julgar logo de cara. Você fica, sabe, você pratica o domínio próprio, né? O domínio próprio de você não julgar as pessoas logo de cara, de você ler, reler, repensar, né? Reter aquilo que é bom. Então, eu pretendo sim continuar. Ah, que bom. Então, se você também procura uma leitora beta... Não. Vou deixar ela só pra mim. Tô brincando, gente. Vocês podem chamá-la assim pra ser leitora beta. Bom, olha, gente, isso hoje foi o nosso vídeo do Fala aí Autor. Tô muito feliz por a gente ter conseguido. A gente tá aqui tentando já um tempo, mas graças a Deus saiu esse vídeo pra glória do Senhor Jesus. Eu vou deixar no link da descrição aonde você pode conseguir, né, o livro físico, Escolhas, e os outros meus, que daqui a pouco tem novidades, tá, gente? Daqui a pouco eu tô em Casa Nova, Casa Nova, né? Essa casa é nova, a editora, né? E essa daqui foi pela editora do Cristão, vou deixar o link. Vou deixar também o link do Amazon, que os outros livros meus são e-books. E é isso. Faça a sua escolha, eu falei. Pediria para você abraçar o autor nacional e ler esse livro que ele tá com falagem incrível. Quer falar alguma coisa, irmã? É isso, leiam Escolhas. A minha irmã normalmente deixa também outros escritores brasileiros, né, nacionais, escritores que ainda não têm fama reconhecida, né, bons, mas que são muito bons. Então, vamos ler, né? Vamos praticar a leitura, vamos praticar. Também é uma maneira de ajudar, né? Contribuir para o trabalho do outro, porque é uma profissão isso. Além de ser um dom, escrever, é uma profissão. Então, que a gente possa ler Escolhas, que a gente possa ler outros livros, né? Que a gente possa ler a Bíblia, mas que a gente venha se deliciar com romance. Eu acho que é uma novidade, um romance cristão. Já existem outros, né? Mas eu posso indicar esse, é um romance cristão
E eu amo romance, né? Eu amo Romance e livros. drama cristão. Tem muito drama, mas também tem bastante romance. Romance. Bom, gente, é isso. Um grande beijo. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Beijo.